Boa noite, povo de Deus. Fala pra mim aí como é que tá a imagem, o som. Já entra convidando mais pessoas. E eu já vou começar fazendo o meu dever de casa, tá? Vamos lá? Enquanto isso, a gente vai ouvir esse louvor maravilhoso, deixando Deus tocar no nosso coração. Eu sou movida a louvor. Eu sou apaixonada pela presença de Deus. Aonde eu estou, eu sempre falo, eu sou abastecida pelos louvores. A honra e glória do Senhor o tempo todo. Bora lá então caminhar o aviãozinho? Vamos convidar mais pessoas? Gente, hoje o tema é maravilhoso, tá? O tema hoje é sobre a saúde. Vou falar sobre a área da saúde hoje. Quanto que é importante a gente ser intencional em todas as áreas da nossa vida. Eu tô falando para vocês por experiência, por eu ter já passado por alguns momentos de desafios na minha vida e de que não fazia sentido para mim. Eu não tinha trago consciência ainda, tá? Deixa eu convidar mais pessoas aqui enquanto nós vamos ouvindo o louvor. Deus de milagre, Deus de promessa. Gente, sou apaixonada demais em louvores, tá? Eu sou apaixonada em louvor. Essa pessoa aqui é movida a louvores mesmo. O marido entrou aí. Marido, vamos embora chamar essa mulherada. Que eu acho que segunda-feira o pessoal tá querendo dormir muito cedo. Deixa eu convidar mais pessoas aqui. Tô convidando mais pessoas. E eu espero que o meu Instagram hoje, ele deixa eu ver as pessoas entrando, né? No deserto, luz da escuridão, sei quem tu és. Deixa eu mandar mais para pessoas aqui. Vamos lá, vamos convidar mais pessoas aqui para a gente poder já começar. Que a galera vai chegando. Já mandei bastante. Enviou para muitos aí, marido? Top, obrigada, gratidão, viu? Deixa que o pessoal vai chegando devagar. Faz parte. Às vezes, segunda-feira, a pessoa tá fazendo alguma coisa. E é isso aí. Deixa eu colocar mais um louvor aqui para nós. Amo louvor. Fala para mim se tá dando para ouvir bem. Que bom que você fez o teste daí, onde eu consigo ver as pessoas comentar alguma coisa, né? Deixa eu mandar para outra aqui. Pronto. Tá assim, né? Ai, que bom. Então hoje, nós estamos na live hoje
falando sobre o pilar saúde. Será que de verdade, sinceramente, será que a nossa saúde, será que é algo muito importante na nossa vida? Será que tirar um tempinho para cuidar da nossa saúde, da alimentação, para olhar exatamente assim o quanto que é valioso a nossa saúde, será que é um investimento bom? Será que realmente, de verdade, será que a gente tem essa percepção, as pessoas trazem consciência o quanto que é importante o seu pilar saúde? Será que essa área de verdade, ela é uma área importante? Deixa só eu baixar o volume aqui. Pronto. E eu quero já começar compartilhando com vocês a importância que tem a nossa saúde. E por alguns momentos da minha vida, eu foquei muito em outras áreas da minha vida, menos a saúde. Eu não tinha uma percepção de que a minha saúde era importante. E isso hoje é muito fácil de a gente entender desde quando você traga uma consciência e quando você é intencional a olhar para essa área diferente, né? Com um olhar diferente, ser intencional, entender que os meus filhos, por quanto tempo que eu quero viver ao lado das pessoas que eu tanto amo? Eu quero viver muito tempo com essas pessoas? E será que se para essas pessoas me verem passando mal, me ver uma pessoa hospitalizada, tomando algum medicamento, realmente passando muito mal, como é que é isso para essas pessoas? Digamos para um filho, para uma mãe, para um esposo. Isso é trazer consciência. Quando você não tira esse tempo para cuidar de você, você está dizendo para você mesmo que você não se ama. E automaticamente você não está pensando nas pessoas, essas pessoas que te amam também. E hoje eu estava comentando com uma colega minha e eu falei para ela, eu falei assim, eu vivi uma experiência muito forte esses dias, que foi o jejum de Daniel. Quanto que o nosso corpo ele é sagrado. O quanto que não é estética, eu não estou falando da parte da estética. Muitas das vezes nós mulheres focamos muito na casca, sabe? E que na verdade o que nós precisamos é focar na parte interior. É nós olhar para o nosso interior e falar assim, sinceramente, como é que eu quero estar daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, do lado das pessoas que eu amo? É trazer consciência mesmo. Não é a parte só da estética. Porque a casca é consequência, gente, de quem você é por dentro. Se você é uma pessoa que não se cuida, eu tô falando da parte agora aqui, da parte do corpo, do físico. Porque hoje eu deixei bem claro hoje nos meus stories que eu não sou nenhum especialista na área da saúde, tá? Nem sou nutróloga e nem sou nenhuma nutricionista. Mas o que eu quero falar para vocês? Eu quero falar da importância que nós temos que olhar que não é só uma área da nossa vida que a gente tem que focar. Muitas das vezes nós somos cercados de vício. A Fernanda entrou aqui. Boa noite, Fernanda. Nós somos cercados de vícios do fazer. Fernanda, chama lá suas colegas, chama lá suas parentes, tá? Aquele grupo de amiga. Vai lá e, gente, vamos lá que a Elia tá na live. Ela tá falando da nossa saúde, de uma área muito importante, que é o pilar saúde. O quanto que de verdade a gente quer viver do lado das pessoas que a gente ama. E olha, isso caiu uma ficha muito grande pra mim. Porque a gente fala assim, a gente ora, né? E fala, Deus, eu quero viver muitos anos.
ao lado dos meus filhos, porque a gente pensa logo nos filhos, né? Eu quero viver muitos anos ao lado dos meus filhos, porque eu amo meus filhos. Eu quero estar com meus filhos por muitos e muitos anos. Mas você não trouxe consciência que você não está cuidando do seu corpo. O seu corpo é o seu templo. Boa noite, minha amiga. Chegou chegando, né? Comecei agora, tá? Já chega te mandando aí, ó. Ela tá mandando coraçãozinho. O Instagram entende quando a gente manda coraçãozinho, tá, gente? A mulher já entende já do tal das redes sociais, né? Ela já chega chegando. E manda esse aviãozinho pras amigas lá, tá? Eu tô falando sobre a crença de merecimento sobre a sua saúde. A saúde é algo muito importante na nossa vida. E a gente fala assim, eu tava falando aqui, mas eu quero viver muito tempo do lado dos meus filhos. Sim, você quer, mas o que você está fazendo para que você dure, que a sua longevidade, que você dura daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, porque nós vivemos, a Fernanda também está dizendo sim, a gente vive uma lei da semeadura. E eu demorei a cair fichas, tá? Eu falo assim que o que muda muito na nossa vida é quando nós trouxemos consciência do que nós estamos fazendo. Nós temos um versículo que fala lá, se eu não me engano, é Mateus, né? Que ele fala assim, olha para os teus frutos que você conhecerá a árvore. Aí às vezes a gente fala assim, filho, você não pode comer nenhuma bobagem, não se alimenta desse jeito, a saúde é muito importante. A André entrou, boa noite. Outra pessoa também entrou aqui, Passos Leite. É muito importante, não pode comer doce, não pode, você tem que se alimentar correto. E aí, você olha para você e fala assim, o que eu estou passando de autoridade nessa fala minha com meus filhos? Isso aconteceu comigo, tá, gente? O que eu quero contribuir com vocês, como eu disse no início, para quem chegou agora, eu não sou nenhum especialista na área da saúde, tá? Eu não sou nenhuma nutróloga e nem sou nenhuma nutricionista. Eu sou apenas Master Coach. Eu trabalho com metas claras e objetivas e trazendo consciência. Ferramenta poderosíssima, aonde você conecta com o seu verdadeiro eu sem depender de nem nada de produtos. Eu não sou contra quem toma medicamento, quem passa. Mas você sai de um vício e vai para o outro. Quando você traz, que eu falei do jejum do Daniel, quando eu trouxe para mim essa consciência, eu falei, gente, o meu corpo é um templo. Se Jesus fala, nós somos a imagem e a semelhança do Criador. O que eu venho comendo? O que eu venho ingerindo? O que eu venho fazendo desse corpo, desse templo? Se eu sou a imagem e a semelhança do Criador, quais são os tipos de alimentos que eu venho ingerindo? E isso aconteceu há 2 anos, não tem 2 anos ainda. Quando eu parei para pensar, eu falei, meu Deus do céu. Eu tô focada em trabalho, em estudar, tô focada em relação ao meu relacionamento conjugal. Eu tô sendo intencional com meus filhos, no trabalho, no meu emocional, no meu espírito. Gente, eu amo demais a parte de espiritualidade. Para mim, eu falo corpo, mente e espírito. A minha conexão com Deus é muito forte. Mas olha só para vocês verem que eu, Hélia, não tinha trago a consciência da minha saúde. Não tem quando você se esconde? Eu buscava mostrar todas as áreas da minha vida, os meus resultados. Olha como que eu tenho resultado nisso, naquilo, as pessoas viam. Mas aí, a minha saúde mesmo, eu estava gastando pouco tempo e poucas energias para cuidar de mim. Olha como isso é forte. Uma pessoa que vem na jornada já há mais de 6 anos. E foi uma virada de chave. E eu entendi, num processo da minha coach, ela disse assim, Hélia, nós fizemos uma ferramenta, e ela falou, você entende que você viveu por muitos anos um período de escassez? Você passou dificuldade na casa dos seus pais, que foi uma das causas que você saiu de casa aos 17 anos de idade.
Porque você conta na sua história que você trouxe a sua família para o Espírito Santo, porque você não aguentava mais de ver a sua mãe passando farinha no restinho da panela para poder comer. Ela falou, você entende que hoje você tem condições de se alimentar e você não prestou atenção que você está se alimentando em excesso? Gente, na hora, vocês não têm noção. Tudo que ela falou para mim fez sentido. Realmente, eu não entendi, sabe? Não era intencional, estava no meu subconsciente de que aquela Hélia que passou fome, que passou necessidade, aquela Hélia que teve muita dificuldade em alimentar, hoje ela tinha condições de alimentar melhor. Então é por isso que eu exagerava. Tudo que é em excesso nos faz mal. A Maíra disse assim, tá tudo no subconsciente. Exatamente, Maíra. Exatamente. É por isso que eu não abro mão para falar sobre o equilíbrio em todas as áreas da vida. Eu acabei de terminar de atender agora uma mentorada. Eu falei para ela, ó, não tá aqui não. Eu falei, corre, vamos pra live. Por quê? Eu amo o que eu faço. E eu tava comentando com ela, falei, olha, preste atenção. Não silencia, falei para ela. Eu estou indo agora para uma live falar para as pessoas dos meus ganhos. Falar para as pessoas das minhas falhas e falar para elas do processo. Porque eu tenho certeza que algumas de vocês aqui também, como disse a Maíra, pode estar no seu subconsciente, você não se tocou ainda que você está se alimentando com excesso. Às vezes uma alimentação muito gordurosa, que a gente nem percebe. Aquela, eu mereço no final de semana comer aquele lanche, sabe? Cheio de gordura. E aí você cuidou da sua saúde a semana inteira e quando chegou no final de semana você fez o quê? Você apenas se alimentou um prazer momentâneo. E olha, a gente paga muito caro pelos prazeres momentâneos. A existência é longa e ela é prazerosa. Tem como você olhar para você daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, e você vai fazer aquele checklist, aquele check-up na sua saúde, e você vê que você está bem, colesterol, triglicerídeo, todos os seus hormônios, está tudo alinhado. Isso é ou não é importante pra gente? Só que a Hélia, a ficha foi cair bem depois. Por isso, gente, que eu quero trazer para vocês, como eu falei, das 11 áreas da nossa vida, eu vou estar falando sobre equilíbrio em todas as áreas da vida. Cuidado com esse vício de não prestarem atenção que você não tem só uma área da sua vida. Cuidado que você pode estar deixando para trás um filho que precisa da sua atenção, precisa de um abraço, de um V0. Cuidado que você pode estar deixando de dar atenção para um esposo. No seu trabalho, você pode estar tão focada, atarefada, querendo fazer todas as tarefas do trabalho, que você esquece de dar atenção para o seu colega de trabalho. Você pode estar esquecendo dos seus pais. A gente tem várias áreas da vida que necessita da nossa atenção. E nós precisamos de ser intencional. Tá fazendo sentido para vocês? Eu cheguei fazendo uma pergunta. Por quanto tempo que você quer viver do lado das pessoas que você mais ama? No início da live eu já fiz essa pergunta. O seu filho hoje, para quem é mãe, é importante para você? Se você faltar hoje, será que esse filho seu vai sofrer? Você entende como que as fichas caem na nossa vida? Que às vezes a gente não percebe. Não é por maldade, mas é por falta de atenção. Por não entender que você não tem só uma área da sua vida. Você tem todas as áreas da vida. E é importantíssimo. A Andréia entrou aqui. O marido está falando que sim, é muito importante. Essa semana a gente viveu uma experiência. O marido está aqui agora ele falando. E eu até comentei com ele depois.
nós vivemos uma experiência assim muito triste na estrada, porque quando a gente anda na estrada acontece muitas coisas, né? Só vou voltar para a saúde, mas é só para falar para vocês da importância que nós somos na vida de quem a gente ama. Então teve um acidente e o pai se machucou bastante e ele estava com a criança dele, né, com a filha de, na verdade, já 10 anos, na moto. E essa criança gritava, ela falava assim, cuida do meu paizinho, não deixa meu paizinho morrer. Isso para mim foi muito forte. Por quê? Quando eu levantei assim, o nosso carro, eu fui a primeira, o carro a parar ali perto. E aí quando falou que tinha um acidente de uma criança, a pessoa que logo foi, né? E Deus sabe todas as coisas. Até que uma mulher que estava do lado, ela falou assim, eu não consigo ficar do lado, dar um suporte para ela, escutando ela falar desse jeito. Ela, uma criança, gente, de 4 anos, ela falava, 10 anos, ela falava assim, por que não aconteceu comigo? Por que com meu pai? Cuide do meu pai, não deixa meu pai morrer. E aí quando eu levantei a minha vista assim, a minha filha estava perto. E na hora a gente percebeu que a Bia, ela mexeu com o emocional da Bia. A Bia levantou e ela saiu, eu pedi, filha, afasta um pouquinho. Porque pra mim foi forte, imagina pra ela. E aí o pai dela junto, o marido logo chegou, ficou até preocupado, ele ligou pensando que a gente estava na frente, ele estava logo atrás. E a gente comentou o quanto que aquele acidente mexeu com o emocional da nossa filha. E aí ontem a gente subindo, ela disse assim, mãe, a gente não pegou o contato da menininha, né, pra saber como é que ela tá. Olha só. Eu até esqueci de comentar isso pro marido. A gente subiu de novo, ela comigo, ela, mãe, passou em frente ao local do acidente, ela disse assim, a gente não pegou, né, mãe, o contato daquela menina pra gente saber como é que tá ela, como é que tá o pai dela. Então vocês entendem que nós somos queridos, tem pessoas que nós amamos muito à nossa volta? Volta lá agora na saúde, que eu tô falando é da saúde. Eu só trouxe essa consciência porque muitas das vezes a gente só dá valor depois que acontece. Você só vai pensar e só dá atenção depois que já aconteceu alguma coisa. Então tira tempo para cuidar de você. Não procrastina. Não fica assim, eu tô trabalhando demais. Meu serviço é demais, não vai dar tempo. Ei, não é verdade. Coloca você como prioridade, que vai dar certo. Tudo que é prioridade na nossa vida acontece. Só basta a gente colocar como prioridade, você dá um jeito. Eu falei, eu quero fazer a novena do Frei Gilson, os 40 dias da quaresma. Porque, gente, tem dia, eu quero dormir cedo, porque eu não quero dormir mais. Depois que eu acordo 4 horas, eu não quero voltar a dormir mais. E tem dias que é desafiador, mas aqui é uma prioridade minha. Eu quero ter essa conexão com Deus. Da mesma maneira que eu vivi a experiência do jejum de Daniel, que é tão leve, e eu entendi por que foi leve para mim, porque eu estava conectada com Deus. Não é dieta. O jejum de Daniel não é dieta. O jejum de Daniel é a conexão com Deus. É você estar presente, onipresente com Ele todo dia, o tempo inteiro. É você entender na Bíblia o quanto que ele traz, que o Daniel traz como ensinamento. Cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde. Nós temos corpo, mente e espírito. E eu estou falando da parte física do seu corpo. Você é uma pessoa que vai ao médico a cada anos, ou até esses dias a menina falou comigo assim, nossa, eu aproveitei agora no mês de março para poder fazer um checklist da minha saúde. E eu disse assim, ei, dia da mulher é todos os dias. Nós precisamos de nos cuidar todos os dias. E se você não toma uma decisão por você, toma uma decisão pelas pessoas na qual você mais ama. Então, não é ir ao médico só quando você está sentindo uma dor, não. Nós, mulheres, a gente sabe que a gente precisa do check-up. Quando você passa dos 30, então, meu Deus do céu. Precisa de uma mamografia, precisa de várias coisas. E aí, tá muito corrido. E quando dá ruim? Você não vai? E aí a gente fica, sabe o quê? O que acontecia com a Hélia? Utilizava as outras áreas da vida para cobrir a área da saúde. Se eu falar das outras áreas da minha vida, o quanto que eu estou sendo produtiva, as pessoas não vão me ver.
que eu tô sobrepeso, né? Eu vestia, olha só, eu até comentei pra Maíra, não sei se a Maíra tá aqui ainda. E tem alguém também que me conhece que tá aqui. A Andréia que entrou, a Fernanda. É bom a gente ter as pessoas próximas da gente, que aí as pessoas, meu marido, eu sempre falava assim, eu gosto de vestir roupa larga. Ei, mas não é porque eu gosto, é porque eu estava me escondendo o meu peso atrás dessas roupas. Tem você esconder atrás da cortina? Pois é. Eu me escondia atrás das roupas. E aí eu falava assim, eu não gosto de roupa coladinha mesmo não, tá? Mas é diferente. Ah, a Andréia tá aqui, né? É diferente. Eu me escondia atrás da cortina, porque aí as pessoas não viam que eu estava de sobrepeso. Gente, isso é muito sério. Eu não tô falando nem... Vou repetir. Quem sou eu para ficar falando da parte de estética? O que eu quero aqui nessa live hoje é trazer consciência que você, mulher, homem, todos que estiverem aqui, você não tem só uma área da sua vida. E hoje nós estamos falando de uma mais importante que você nem imagina, que é a sua saúde. Eu não estou falando de qualquer coisa, de qualquer uma coisa simples. Eu estou falando da sua vida. É sobre você. É sobre o autocuidado. É você olhar para você intencional mesmo, tirar tempo para ir para academia. E aí ele tá acordar de madrugada, minha filha, se for prioridade na sua vida, você vai fazer. É você fazer, tá tendo uma corrida, esses dias até a Maíra passou por aqui, eu falei, gente, a minha historinha é meu joelho. Preciso procurar um ortopedista para fazer um checklist melhor, para saber se eu posso ou não correr, que eu achei bacana demais, aquele monte de gente correndo, passou aqui dando a volta. É você ter tempo de qualidade para você e entender que você é prioridade. Se você quer ajudar as pessoas, a primeira pessoa a ser ajudada é você. Quando você entra dentro de um avião, o que você vê? Qual é o primeiro ensinamento? Coloque a máscara em você primeiro, para depois você contribuir na vida do outro. E é sobre isso. Se você tem um filho hoje, se você quer viver muito tempo perto do seu filho, a sua longevidade, tira tempo para cuidar de você. Hoje é segunda-feira, é bem cheia. Graças a Deus. Minha segunda-feira é uma segunda-feira muito, muito produtiva. Eu almoço aqui, ó. Mas deixa eu te falar uma coisa para você. Primeira conexão, Deus. Uma frase que eu pego para mim e é real. Quando você começa o dia orando, você finaliza seu dia agradecendo. Você não adianta querer essa correria e deixar Deus para trás, que nada vai dar certo na sua vida. Sabe por quê? Porque você vai ficar uma pessoa sem fé. Uma pessoa sem fé, ela é fraca. E ele vai cair nos desafios, ele vai cair na tentação. Na hora que o gatilho do inimigo vir, vai ser pescado. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é conectar com Deus. O marido diz assim, sem saúde, todas as riquezas são inúteis. E como é? E como é? Você não consegue desfrutar daquilo que Deus te deu. Você entende que você conecta com Deus, aí depois você vai fazer o quê? Cuidar da sua saúde. Então, o que nós fazemos? Como é que é a nossa rotina? Amanhã a gente tem prioridade. Entende o que é prioridade? Amanhã nós não vamos conseguir, porque a gente tem uma prioridade amanhã. Então, o que acontece? Nós não vamos malhar de manhã. E é bem provável que à tarde também a gente não consegue. Por isso nós vamos malhar de manhã e é intencional. Então, eu acordo de manhã, conecto com Deus, vou para a academia, porque na hora que a gente leva a nossa filha para a escola, chego da academia, o nosso café da manhã. E eu faço de tudo para me preparar o nosso café. Eu, como esposa, faço de tudo para preparar o café do meu marido.
Nem que eu chegue aqui, ele gosta do ovo mexido. E eu já gosto do ovo mais cozido. Então a Kelly chega aqui, a Kelly já cozinhou. Mas eu vou pro fogão e vou preparar o ovo para ele comer. Falar nisso eu até anotei. Não pode esquecer que hoje ficou sem comprar a aveia dele, porque eu não fui na rua. Vocês entendem que quem ama, cuida? Por quanto tempo que você quer essa pessoa do seu lado? A Maíra disse assim, é muito triste uma pessoa envelhecer sem saúde. Exatamente, Maíra. Gente, olha quem entrou aí, a minha coach, Fátima. Saudade de você, minha amiga. A Fátima foi a minha primeira coach. Jesus, 2021, Fátima, é isso? Eu acho que foi, hein? Então, vocês entendem que quando você entende da sua crença de merecimento, você olha primeiro pela sua base. Não é para ter, não é você levantar de manhã naquela correria. Ah, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. E esquece de cuidar de você. Primeiro é a base. Você começa assim, ó. Entendeu? Primeiro é a base. Fortaleci, cuidei do meu corpo, cuidei do meu espírito. E agora eu aumentei as minhas forças para minha crença de capacidade. Tudo que vier durante o dia, eu estou forte emocionalmente falando, espiritualmente falando e fisicamente falando. Porque o dia é uma demanda. Aí você nunca sabe o que acontece, o que vem, o que vai acontecer durante o dia. Então você vai fazer o quê? O que acontece com o avião? Primeiro ele faz o quê? Decola. Para depois ele o quê? Aterrissar. Então você constrói a sua crença de merecimento. Quem é você? Cuide de você primeiro. E depois, você vai para qual? Você vai para a sua crença de capacidade. Você está se capacitando a sua saúde, a encarar o que vai acontecer pela frente. Como eu estou forte. Eu cuidei do meu corpo físico. Eu treinei, eu malhei. E eu fui me alimentei. Tô ótimo. E aí eu vou pegar o quê? A Kelly não entrou aqui não, né? A Kelly fala assim que isso aqui é um balde, ó. Então tem que ser 2 desses durante o dia. 2 litros de água. Eu preciso ser intencional na minha saúde. Eu preciso cuidar de mim. E eu senti o quanto que é bom você cuidar de você. E depois, vem aqui o que o marido falou. Sem saúde não tem como você usufruir da sua riqueza. Quando você chega no topo, você vai olhar para trás e você vai ver as pessoas que você ama. E você está bem para poder usufruir de todo aquele trabalho, de toda aquela dedicação, todo o seu foco, a sua atenção em relação à sua área profissional, na sua entrega, na sua produtividade. Agora você tem saúde para aproveitar. Gente, nós sem saúde, nós não somos nada. Quem aqui assiste televisão? Eu não sou de assistir, não, mas eu estava na casa da minha mãe ontem e eu vi a Preta Gil, né? Acho que é ela. A situação que a Preta se encontra com câncer. E ela disse assim, só Deus sabe o quanto que eu venho enfrentando. Uma bolsa para poder... Ela faz tudo ali através daquela bolsa, que ela não sente. Sabe? Boa noite, minha amiga. Então, a nossa saúde é muito importante. Para de ficar se enganando, falando que não tem tempo. Eu não tenho tempo para cuidar da minha saúde. Eu não tenho tempo para isso. Ontem, nós deixamos a nossa filha aí em Santa Maria, tá, amiga? Aí, porque a minha amiga entrou aqui, a Andréia, Fernanda. Dou conta da Elia, não. E aí eu disse assim pra ela e pro marido dela, eu falei assim, olha, vocês dão um jeito de procurar uma academia e vai cuidar da saúde de vocês. Porque não existe um CNPJ forte, saudável, com um CPF doente. E eu falei da saúde física. Eu não disse da saúde mental, falei da saúde física. Aí hoje de manhã eu vi que ele postou que ele visitou uma academia. Amanhã ele vai visitar a outra, que ele tá pesquisando o preço. Tá, Maíra, pessoal de Santa Maria de Atibaia aí, ó. Ele tá pesquisando. Eu falei, isso aí.
mas está cuidando da saúde. Já foi hoje, no primeiro dia, já foi cuidar da saúde. E eu falei, tem que malhar de madrugada, você tem que malhar cedo. Porque quando a gente chega para trabalhar, a gente não sabe a hora que a gente sai, que a gente vai para casa. Então é melhor você cuidar de você primeiro. Combinado, gente? Fala pra mim aí, se tá fazendo sentido pra vocês. Eu não dei umas puxões de orelha muito forte, não. Peguei leve, não peguei? Fala pra mim aí. Eu só trouxe a realidade, tá, gente? Porque isso aconteceu comigo. Às vezes, olha, ó, a Maíra já deu uma dica aqui, ó. Fit Club. Treino lá há mais de 4 anos. Me manda lá no meu WhatsApp lá, amiga, o Instagram dela, fazendo um favor depois. O que eu trouxe para vocês aqui hoje é para falar para vocês que nós temos que focar em todas as áreas da vida. Não é querendo, como eu falei, eu não sou especialista em nenhuma. Que esquece, eu não sou nutrólogo, eu não sou nada. Eu só tô trazendo a realidade da vida. Se você não colocar a sua saúde em primeiro lugar, tá errado. Deus, o seu corpo físico e a sua saúde mental. Falei com a Andréia aqui agora. Eu falei assim, Andréia, você entende que você tem que cuidar da sua saúde mental da mesma maneira que você cuida do seu corpo físico e do seu espiritual? Precisa fortalecer o seu CPF. Porque muitas das vezes nós somos 90% emocional. Aí você acontece você deparar com uma situação desafiadora, que nem eu vim quando eu saí de lá, desse acidente na estrada. E se eu não tivesse trabalhado as minhas emoções? Será que eu tinha condições de dar um apoio ali naquele momento, trazer uma palavra positiva para aquela criança que chorava desesperadamente? Cuida do meu paizinho, não pode deixar meu paizinho morrer, eu amo demais o meu paizinho. É muito forte. A mulher que estava do lado levantou e saiu chorando, ela não aguentou. Eu retirei aquela criança, levei ela um pouquinho mais para cá, comentei para ela, seu pai está sendo cuidado, já tem os socorristas, já chegou, já mobilizou, ele só machucou, mas seu pai está vivo. Então é o quê? Tava falando das minhas emoções, a dela estava desesperada. Naquele momento ela precisava de uma pessoa para ajudar, para dar um apoio ali na questão das emoções. E quantas pessoas não têm essas condições de ajudar uma pessoa? Por quê? Né, Andréia? Né, Andréia Copper, a mentorada. Tem outra Andréia aqui. Porque eu venho o quê, gente? Eu venho cuidando do meu emocional todos os dias. Todos os dias. Hoje eu falo mesmo para vocês. Eu sou intencional mesmo. Em todas as áreas. É a atenção. É o cuidado. A plenitude. Você só consegue saber se você realmente está sendo uma pessoa próspera. E é uma pessoa plena. Quando você olha para todas as áreas da sua vida. E aí você vê, ó. Espiritual, conjugal, filho, os parentes. Você dá uma olhada para o seu servir, para a sua saúde. Aí você olha para o seu intelectual. Caramba, eu tenho tempo para estudar. Vídeo, curso, livro, imersão. Eu tiro tempo para me ler livro. Aí você vai para o seu financeiro. Nossa, meu financeiro tá top. Eu consigo economizar, administrar. Esse mês exagerei um pouquinho. Peraí, deixa eu puxar o freio aqui. Deixa eu dar uma pisada no freio, que acelerei um pouquinho demais. Aí você chega no seu profissional, você vê o quanto que você está crescendo no seu profissional, sendo validado todos os dias. Você vê que você está crescendo, está produzindo mais, porque você investe na sua profissão, você faz um curso, você lê um livro sobre o seu trabalho, você se preocupa daqui a 1 ano, 2 anos, como que vai estar a sua profissão. E se você não se alimentar esse conhecimento, você acha que vai ficar sem atualizar? Você vai ficar uma pessoa que vai crescer ou vai ficar para trás? Aí vem o emocional, que é o último, né? Quantas pessoas, emocionalmente falando, eu vejo que tá assim, aquele pico, tô feliz, tô alegre. Tô triste, tô chorando. Você já viu alguém assim? Você conhece alguém assim? Que na mesma da hora que você tá conversando com a pessoa, ela tá com um sorriso no rosto, alegre. E daí a pouquinho parece que fecha tudo.
vai chover, aquela nuvem negra vem, baixa na pessoa. Aí as pessoas ficam assim, gente, eu não tô entendendo nada. Porque eu conversei agora com fulano e fulano tava tão bem. E olha lá, será que eu fiz alguma coisa? Eu falo isso nas empresas, tá? Chego na nossa empresa, eu falo isso. A gente precisa cuidar das nossas emoções. Só vou estar feliz quando as coisas estiverem dando tudo certo. Enquanto nada dá errado, eu tô feliz. Mas se deu uma coisinha de errado, já acabou. Já é motivo de eu ficar com cara feia, de eu não sorrir mais. É as suas emoções. Precisa cuidar das suas emoções. Uma área da vida puxa a outra e não adianta, tá? Eu vou falar para vocês uma coisa. Se as pessoas estiverem pensando que é só uma área da vida dele que é importante, coitado, tá errado. Se você falar assim, nossa, como eu trabalhei bem hoje, eu produzi pra caramba. Aí você chega na sua casa, o seu filho chega para encontrar com você, quer conversar com você, você já vai dando aqueles berros, já vai dar aquele grito. Menino, tô cansado, trabalhei demais, vem aqui. Aí pega o celular, põe na mão do menino. Ai, vai pra lá, trem, me deixa em paz. Ei, que é isso? Quer dizer que você teve o seu foco só lá no seu trabalho, os seus filhos não é importante para você? É muito sério, gente. Como eu falei para vocês, a minha especialidade é isso, é você olhar para todas as áreas da sua vida e manter um equilíbrio. Entender que você precisa ser uma pessoa plena. E você tem que ser intencional mesmo, tá? Eu sou uma pessoa intencional. A Maíra disse assim, Hélia, não sei se você sabe, mas a atividade física melhora nossas emoções e às vezes a questão é a ansiedade e depressão. Consegue resolver só com as atividades físicas, sem precisar de medicação. Parabéns, minha amiga. Muitíssimo obrigada por você compartilhar algo valiosíssimo. A atividade física é excelente para várias coisas na nossa vida. A Maíra disse vários aqui, ó. E quantas pessoas vivem hoje um pico de estresse porque não pratica nenhuma atividade física? O que você disse, Maíra, faz total sentido. Olha só, nós estamos falando de uma área. Lu, você entrou aqui, a Tati. Nós estamos falando hoje da área da saúde. Será que você tem que ser, para poder vir aqui falar da importância de qualquer área da sua vida, você tem que ser um especialista? Hoje eu falei porque as pessoas falam assim, mas essa mulher tá falando que hoje ela vai estar na live falando sobre a área da saúde. O que ela é? Qual é a especialidade dela para ela estar falando sobre essa saúde? E eu já vou perguntar, a pergunta que eu fiz no início é: os seus filhos é importante para você? Quem é mãe? Os seus irmãos? O seu esposo? E o quanto você vem cuidando de você para você viver muito tempo perto dessas pessoas que você tanto ama? Olha para a sua alimentação hoje. Olha para o tempo que você dorme. Será que você parou para pensar que se você diminuir pessoas, que eu não sou contra quem bebe, também não sou a favor. Se você hoje ingere uma quantidade de bebida alcoólica, se você bebe muito, gastando o seu dinheiro, e o que você vai fazer? O que vai acontecer com a sua vida daqui a 5 anos, 10 anos ou até mais? Esse dinheiro... Ah, Tati, boa noite, primo, boa noite. Seja bem-vinda, Síbila aqui também, boa noite. Vocês estão danadas, vocês estão chegando atrasada, né? Onde estavam vocês, mulheradas? Então, o quanto que as pessoas que você ama é importante para você? Você gostaria de viver bastante tempo do lado dessas pessoas? Eu convido você agora, você que é mãe, não sei aonde você está e qual é a parte que você está da sua casa, mas eu convido você
e perto do seu filho. Dá uma olhadinha pro seu filho, vai lá. Olha pro seu filho. E se você quer ser mais ousada ainda, deixar doer, pergunta pro seu filho: filho, você quer que eu viva perto de você? Por quanto tempo? Fala pra mim. Quanto tempo de vida que você quer que eu fique perto de você, vivendo com você? Escuta seu filho. Talvez o que eu estou falando aqui você não vai acreditar, não vai dar importância. Mas pergunta pro seu filho. Por quanto tempo que ele quer que você vive aqui na Terra? E aí você vai pegar essa resposta e vai olhar por a quantidade de água que você bebe durante o dia. Você vai olhar para o copo de café com açúcar que você ingere durante o dia. Aí você vai olhar para aqueles refrigerantes, aquelas pão com massa, aquelas frituras. Para quem bebe, aquelas bebidas. A Maíra disse aqui, a gente perde tanto tempo fazendo coisas que não agrega nada, né? Sim, minha amiga. Sendo que poderia fazer uma caminhada. E olha que eu amo caminhar. Natureza é comigo mesmo. Vocês veem como é que eu posso quando a gente está na estrada? Eu amo natureza. Eu falo, marido, como que Deus é perfeito. Olha a natureza, como que é linda. Amo caminhar, tá, amiga? Pois é. E aí vamos continuar. Ah, eu quero dormir até mais tarde. Ainda fala assim ainda, eu mereço dormir até mais tarde. Gente, até no sábado eu não consigo. A academia aqui, ela só abre até no sábado, de segunda a sábado. Porque se ela abrisse no domingo, eu ia no domingo também. Porque eu descobri o poder e o prazer de viver muito tempo perto das pessoas que me amam e que eu amo também. Então, cuidar de você, quando você tira tempo para cuidar de você, não é só sobre você. Você também está sendo exemplo e você está sendo modelo dentro da sua casa. Para que os seus filhos olhem para você e modelam você também. Nós somos os melhores professores dos nossos filhos. Então, adianta, tá? Nós somos. A melhor faculdade é a nossa casa. Então, é sobre isso, tá? Hoje que eu trouxe para vocês. A semana que vem, eu vou estar falando com vocês sobre o intelectual. Toda segunda-feira, mulherada. Pelo amor de Jesus, para de chegar atrasado, tá? Todas as segundas, eu vou fazer até completar as 11 lives. Então, segunda-feira, eu vou trazer sobre o pilar intelectual. Será que é importante a gente investir no autoconhecimento? Hã? E eu já vou perguntando para você, qual é a sua profissão hoje? Quanto que você gostaria que multiplicasse o seu prolabore? Como é que tá hoje o relacionamento hoje com as pessoas que você mais ama? Quanto que você gostaria de controlar as suas emoções? O autoconhecimento, ele cura. É transformador. Vivo essa experiência e não abro mão. Tá? E o detalhe, venho aqui ainda para falar com as pessoas. Para contribuir na vida das pessoas. Por quê? Porque o servir para mim é muito importante. Trabalhar a área, servir, contribuir na vida das pessoas sem querer nada em troca, para mim é muito importante. Tá? Porque às vezes você quer muito negociar. Ah, eu não vou fazer nada para fulano não, porque fulano faz para mim. E falando nisso, a gente pulou ô Maíra, eu acho que nós pulamos uma área, tá? Nós não fizemos o servir, não. Fizemos o social. E aí eu pulei pra saúde. Mas hoje seria o pilar servir, hein? Vai ser o próximo então, tá, gente? Não vou pular nenhum, tá? O servir vai ser a próxima live, tá? Porque é muito importante quando você consegue contribuir na vida do próximo. É experiência de vida mesmo, tá? É bom demais você ser transbordo na vida das pessoas. Como é que eu sei que esse copo aqui tá cheio de água? Que ele encheu. Quando ele entorna. Então, às vezes, você tá querendo ajudar as pessoas, mas você não tem nem pra você.
Às vezes você está querendo contribuir na vida de alguém, mas você não contribuiu nem na sua. Você quer falar para um filho seu que tem que comer direito, que tem que fazer uma atividade física, se você não faz. Menino, você bebeu muita água. Você não bebeu, meu bem, tem que beber água. Daqui a pouco tá com o quê? Com a infecção urinária. E quantos copos de água que você bebeu no dia? Então a gente precisa de ser primeiro, gente, exemplo. E é com nós mesmos. A cura é de dentro para fora. Eu falo sempre essa parte de liderar. Muitas pessoas, elas acreditam que para você ser líder, você tem que ter um grupo de pessoas para você poder liderar. Não. A primeira pessoa que tem que ser liderada é você mesmo. Então você aprende primeiro a liderar a sua casa, liderar a sua vida, liderar a sua casa. Para quem é empresário, para quem é líder, quero dar um exemplo lá na empresa. Mas quem é você dentro da sua casa? Se eu pedir uma pessoa próxima a você, marido, esposo, um filho, para fazer uma avaliação em você, qual é a nota que ele te dá daquilo que você cobrou lá na empresa? Aquela comunicação assertiva, o respeito. Como que você consegue querer? Você vai conseguir contribuir na vida do outro se você não está tirando tempo para cuidar de você. Ok, gente? Gostaram das dicas de hoje? Já estamos chegando no finalzinho. Eu quero ver vocês comentando. Vocês estão por aí mesmo? Sei não, hein? Tô achando que deixou o celular aí falando e saiu. Tá chantando. Fala pra mim aí se foi importante pra vocês hoje. A Maíra já contribuiu. A Maíra já disse que sim. A Silvia já disse assim: ei, tô por aqui, hein? Tô aqui, mulher. E eu falei hoje, ô Silvia, do jejum de Daniel. Conta pra mim. Você terminou o jejum? Como é que foi pra você? Compartilha aí. Cheguei tarde, que pena. Pois é, amiga. A Fátima disse que sim, obrigada. Minha primeira coach extraordinária, a Andréia, disse que tá aqui. Tati, maravilhosa, minha prima, foi maravilhoso. Termino 6 dias. Você terminou em 6 dias? Gente, o jejum de Daniel é uma bênção. Quem não fez ainda, façam. Tá? O jejum de Daniel é transformador. Você não consegue. Andréia, tá aqui. Você viu? Achei o pessoal, tá vendo? Foi só falar se eles estavam aí. Quem não viveu essa experiência, façam. Sibla, fala, minha querida. Termina, você colocou. Como é que tá sendo para você esses dias? É um momento que você vive muito conectado com Deus. 21 dias, top. Você entenda assim, você fica frágil, você se entrega para o Senhor. A gente fica assim muito fragilizado. Você é uma pessoa que fica aberta, você consegue perdoar mais, você consegue aceitar feedback, você consegue amar mais, gente, é incrível. O jejum de Daniel faz a gente amar mais ao próximo, amar mais a gente mesmo, né, Ciblo? A Tati disse sim, amei, excelente. Segunda, olha, compromisso, segunda-feira às 8 da noite aqui. Coloca o celular para despertar. Quem tem agenda aqui? Coloca na agenda, tá? E eu vou falar sobre o pilar servir, tá bom? Depois eu falo sobre o intelectual. Nada de pular nenhuma área. Eu sei que eu pulei aqui, mas não tem problema, tá? O importante é trazer as 11 áreas da vida. E não tem como, tá, gente? Na última, eu quero fazer uma ferramenta muito forte com vocês, tá? Eu quero trazer para vocês a avaliação aqui junto com vocês. Quero que vocês façam comigo, para vocês verem se vocês conseguem tirar uma área da sua vida. Pegar e falar assim, essa daqui eu não preciso, eu posso tirar ela, deixar ela de lado. É impossível, tá? É impossível você viver sem qualquer uma dessas 11 áreas da sua vida. Não dá. Quem consegue ficar sem Deus?
Quem aqui que não quer mais os filhos? Quem aqui que não quer mais os seus pais? Será que ter saúde é importante? Não dá, gente. Será que o financeiro é importante na nossa vida? Será que a gente vive sem o financeiro? E a nossa profissão? Será que a gente viver sem trabalho a gente vai ter financeiro? Então não tem como você não ser intencional em todas as áreas da sua vida. Não tem como. Se você não estiver sendo intencional, tem alguma coisa de errado. Você vai ter aquela pessoa assim, ó. Tô feliz, tô triste. Tô sorrindo, tô chorando. Você vai ficar oscilando. Se você não for intencional em todas as áreas da sua vida, é sobre isso que vai acontecer na sua vida. E não tem historinha. Não adianta chamar ela de louca, não, porque essa é a realidade. A verdade dói. Eu quero deixar aqui para vocês, que vocês como tarefa, tá? Quero que vocês hoje, seja verdadeiro mesmo. Eu tô falando da área da saúde. Verdadeiramente. Qual é a nota que você dá hoje pela sua saúde? Vai ficar como tarefa de casa. Você tá feliz com o seu peso? Você sente muita dor? Você dorme bem? Você consegue abaixar, levantar com mais flexibilidade? Sinceramente, traz a verdade, deixa doer. Gente, não joga o lixo por debaixo do tapete. Misericórdia. Durante anos, eu vivi atrás da cortina. Durante anos, jogando lixo para debaixo do tapete. Isso não vai trazer você para o próximo nível. Você não vai se sentir uma pessoa plena. Esquece. Então, eu quero que você traga consciência hoje. O que você hoje... Eu vou falar ontem e hoje. Qual foi a sua alimentação ontem? O que você comeu ontem? A alimentação que você teve ontem, ela ajudou, ela agregou ou ela atrapalhou a sua vida? E hoje? Como é que foi o seu café da manhã? Você investiu tempo em você hoje? Como é que foi seu almoço? Como é que foi seu café da tarde? O que você ingeriu hoje? Como é que foi a sua janta? O que você se alimentou ontem e hoje condiz com o que realmente você quer para a sua vida? Vai ajudar na sua longevidade ou vai atrapalhar a sua vida? Vai fazer com que você fique mais tempo do lado das pessoas que você ama e que te ama também? Ai, ele tá pegando pesado, tá doendo, deixa doer. Falei hoje com a Andréia, com a outra mentorada. Eu falei, não faz sentido vocês pagaram valor X na mentoria de vocês. Andréia, você tá por aqui, Andréia? Se tiver, complementa. E vocês não fazer o que são passado para vocês. Não é justo eu ficar passando a mão na cabeça de vocês. Isso não acontece comigo. Eu falo assim, o que para mim é crescimento é quando eu olho para uma pessoa que está sendo mentorada e eu vejo os resultados dessa pessoa. A Andréia diz, estou aqui, né? Fala aí, Andréia, o que foi que eu disse para você agorinha mesmo? Gente, não faz sentido você ficar passando a mão na cabeça das pessoas. Eu tô aqui falando para vocês de um pouquinho de experiência que eu busquei para mim e que funciona e que tá me trazendo resultado. Olha aqui, a Cibra mesmo, ela tá fazendo o jejum de Daniel. Faça. A semana que vem eu vou fazer de novo, tá? Porque a gente pode dar um tempo e pode fazer de novo. E eu vou entrar. A semana que vem já deu meu tempo e aí eu vou fazer de forma diferente, tá? Porque a gente tem uma quantidade de tempo para se alimentar, né? Como eu já me preparei, eu vou conseguir me desafiar mais. É isso mesmo, vou passar uma quantidade maior. Não é jejum intermitente, mas é possível fazer, tá? Então, gente, é só isso.
Não sei se eu consegui agregar muito para vocês, tá? Eu não sei se de verdade cuidar do seu corpo, do seu templo. Gente, a pastora Mídia entrou aqui, eu sigo, mulher abençoada do Senhor. Amo demais você, pastora. Você é um grande ensinamento na minha vida. Você me inspira, você trabalha o meu espiritual. É uma mulher abençoada por Deus, meu Pai. Quanta gratidão, gente. Glória a Deus pela sua visita, pela sua passada aqui na minha live. Hoje estou falando sobre a área da saúde. A gente tem que cuidar do nosso corpo, nosso tempo. A gente fala corpo, mente e espírito. Então é importante trazer consciência. Exatamente. Como que eu quero viver daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos do lado das pessoas que eu amo? Quanto que eu quero passar do lado dessas pessoas? Meus filhos, meu esposo, meus colaboradores, meus pais, meus irmãos. É importante cuidar da nossa saúde. Ok, gente? Eu já vou me despedir de vocês, tá? Todos que passaram por aqui, eu quero declarar na vida de vocês. Quero declarar que vocês tragam consciência. Verdadeiramente a sua crença de identidade, de merecimento. Saibam verdadeiramente quem vocês são. É de dentro para fora. A conexão com Deus o tempo inteiro, a primeira coisa, não desconecta de Deus, porque, gente, quando nós desconectamos de Deus, dá tudo errado. Você procrastina, você não consegue entender os seus valores, os seus posicionamentos. Então, eu declaro, eu profetizo na vida de vocês, que vocês continuem a mulher do Provérbio 31, dentro do lar, dentro da casa de vocês, orando, dobra o joelho, tragam Deus. A oração está na nossa responsabilidade como esposa da nossa casa, orar por toda a nossa família, nossos filhos, casar por nosso esposo, está na nossa responsabilidade. Então, eu declaro essa mulher hoje, tá? Hoje e sempre. Que vocês sejam essa pessoa abençoada por Deus. Mas primeiro, cuida de vocês. Antes de vocês cuidarem de fazer qualquer coisa, faça por vocês primeiro. Para eu doar algo para alguém, eu preciso ter em mãos. Senão eu não tenho nada. Vou compartilhar o quê? Se eu não tenho nem para mim. Ok? E é só isso. Encerramos, tá? Muito obrigada por todos vocês. A minha gratidão. E segunda-feira teremos mais. Ok? Segunda-feira vai ser sobre o pilar servir, meu povo de Deus. Tá? Segunda-feira nós vamos falar contribuir na vida de outras pessoas. E eu quero que vocês estejam aqui, em nome do Senhor Jesus. Aí a André já disse amém. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus. Ok? Eu espero vocês, tá? Ó, um beijo para cada uma de vocês. A minha gratidão. Amo vocês. Vocês são pessoas que moram no meu coração. Falo mesmo, tá? Que eu falo de coração para vocês que a minha gratidão é muito grande por cada uma de vocês. Andréia, minha irmã, boa noite. Até amanhã. Amanhã cedo estaremos aí. E ó, o que nós vamos tomar de café aí amanhã, hein? Um beijo, gente. Boa noite. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amo a vida de vocês e até segunda às 8 horas da noite. Não se esqueçam. Não é 8h15, não é 8h20. É 8 em ponto. Combinada? Beijo. Tchau, tchau.